Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui nossa nona aula de Geografia Bíblica 1. Estou muito feliz porque hoje é a última aula de Geografia Bíblica 1 desse módulo. Querendo Deus, na próxima aula já iniciaremos Geografia Bíblica 2. Iniciaremos a segunda parte dessa matéria tão importante. Como é costume, já oramos. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Amém. Graças, paz. Amém, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Hoje estaremos concluindo os assuntos. A pauta do assunto de hoje será, de fato, o último capítulo do livro texto, que é o capítulo de número 15, Cidades de Israel. O pastor Ernesto Nini, ele faz uma síntese das cidades. É claro que são muitas cidades, e ele pega as principais cidades e condensa. E ali ele trabalha. Então, hoje a gente vai estar trabalhando no capítulo 15, que são as cidades de Israel, mas também, na última aula, eu fiquei para falar um pouco com vocês sobre alguns assuntos mais práticos, porque nós trabalhamos sobre a questão dos usos e costumes, lembram? Falamos um pouco das casas, do cenáculo, falamos um pouco sobre a questão, né, de certas coisas que existiam em Israel, como apetrechos, móveis, lugares de trabalho, como, por exemplo, a eira, como, por exemplo, né, o lagar, e não deu tempo. E hoje eu quero também falar um pouco com vocês sobre isso, porque eu acho que tem tudo a ver com o assunto que a gente vai estar tratando. Claro que uma coisa são as cidades, outra coisa são os usos e costumes, mas esses usos e costumes estavam ali naquele povo, e eu quero olhar um pouco com vocês hoje nessa ótica, porque a geografia bíblica também tem a ver com os usos, com os costumes, tem a ver com a economia, tem a ver com a vida social, tem a ver com a religião, tem a ver com a cultura, né, de um povo. Então, eu quero falar sobre isso, e por último, eu pretendo estar fazendo uma aplicação da geografia bíblica aliada às duas matérias que vocês já tiveram, que são as matérias de hermenêutica e de homilética. Essa é a parte, eu diria, mais deliciosa, porque como que a gente usa a geografia bíblica ao nosso favor, no sentido de fazer uma boa interpretação daquele texto, e como que nós usamos tudo que aprendemos, né, desde da questão dos povos vizinhos, das nações cananeias, da hidrografia de Israel, da orografia, das planícies, dos desertos, dos vales, ou seja, dos montes. Como que eu aplico tudo isso? Como que eu uno, no caso, a geografia bíblica na minha devocional, no meu entendimento, na revelação? Como que eu consigo mergulhar mais no texto, entendendo o texto, para eu crescer espiritualmente? E é claro que, a partir daí, tem todo sentido a gente poder servir as mesas na igreja local, porque, de fato, é isso que importa para nós. É óbvio que crescer interiormente é importantíssimo, e depois que a gente cresce bastante, eu diria, interiormente, a gente serve a igreja do Deus vivo. Então, eu quero, durante essa aula de hoje, estar fazendo esse apanhado, tá? Com vocês, e dessa forma estar tentando trazer essa nuance, porque, num primeiro momento, a matéria, ela parece que não tem nada a ver a geografia bíblica com a interpretação bíblica, com o que Deus vai falar comigo hoje, mas quando a gente começa a ter uma certa experiência, nós aprendemos que tem tudo a ver, e como é maravilhoso, como Deus vai nos levar à revelação, aos acontecimentos, como Deus vai ministrar a cada um de nós. Tá bom? Então, hoje a gente vai estar trabalhando e assim a gente fecha. E lembrando a todos que hoje, no final da aula, estarei já dando a prova para vocês. E é isso. Vocês terão que me passar a prova
né, logo depois, conforme as descrições que eu já passei para vocês, e a gente vai estar fechando aqui, né, essa matéria. Vocês terão até a data de amanhã para entregar os trabalhos extras, a leitura do livro-texto e também, assim, a prova. Tá bom, meus irmãos? Então, é isso. Tudo bem? Diga, Júnior. O conteúdo do capítulo 15 vai cair na prova também? Também, alguma coisa vai. É. Alguma coisa. Teoria Mas não assim, talvez diretamente, mas indiretamente. Tá bom? De repente, por causa da aula de hoje, a gente vai, é natural que a gente vai fazer uma síntese de tudo que foi dado, então acaba que pode ser útil, né? Mas Mas as questões já estão elaboradas, né? já estão elaboradas, já estão elaboradas. Tá com a teoria da surpresa, hein? Então vocês vão ver, tá bom? Bom, meus irmãos, como vocês sabem, nossas aulas são gravadas para que vocês possam utilizar esse material depois, assistindo novamente, ouvindo novamente, ruminando esses assuntos. Gravamos também para os nossos irmãos que fazem o curso em EAD, essas aulas também são parte do currículo, e também gravamos para abençoar o maior número de pessoas, sejam eles irmãos batistas, metodistas, assembleanos, pentecostais, e obreiros de uma forma geral, quem sabe seminaristas ou professores. Se essas aulas forem úteis, nós nos alegraremos muito de saber que ajudamos alguém a se apaixonar mais por esses temas, né? E aqueles que estiverem interessados em cursar aqui conosco, vai ser uma honra poder estar entrando nas fileiras dos nossos alunos, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos. Quero ler um texto bíblico com vocês que está aqui no Salmo de número 76. Salmo de número 76, versículo de número 1 e 2. Salmo 76, versículo de número 1 e 2, né, o irmão ou a irmã que desejar pode ler para nós esse texto, porque é um texto que tem tudo a ver sobre o assunto. É um salmo de Asaf, esse que nós estaremos vendo agora. Eu peço que o irmão, né, leia para nós, estarei compartilhando aqui na minha Bíblia digital também. Versículo 1 e 2. Pode ler para nós. Vou ler aqui. 7 e 2, né? 76, versículo 1 e 2. 76. Deus é honrado em Judá. Grande é o seu nome em Israel. Jerusalém é onde ele habita. O monte Sião é seu lar. Nas aulas passadas nós mencionamos sobre isso, sobre a importância do Monte Sião na revelação. E como muitas vezes é citado Jerusalém, é citado Sião, e aqui nesse Salmo de Asaf, mais uma vez é citado essa região tão importante que é a cidade sagrada, é a cidade onde Deus escolheu habitar, é a cidade onde a glória dele era manifesto para todo Israel e para todas as nações da terra. Jerusalém, cidade da paz. Jerusalém, a morada de Deus. Jerusalém, o grande lugar onde Jesus termina a sua última semana. Jerusalém, o lugar que ele é julgado, condenado, morto. E ali no Monte das Oliveiras, ele é elevado aos céus. É um lugar especial para um filho de Deus. Mas essa cidade da paz também foi palco de muitas guerras. Curioso, não? Ora, é a cidade da paz, é a principal cidade das 3 religiões monoteístas, maiores religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Mas quanta briga, quanto sangue foi derramado na cidade da paz. Curioso, não? Então, é importante a gente saber disso e vamos, né, passear aqui um pouco no material que a gente tem aqui. Então, eu vou estar compartilhando agora aqui com vocês
né, o nosso livro-texto do pastor Enéas Tonini, o livro, no último capítulo, né, nas cidades de Israel. Então, vamos mergulhar. Hoje a gente vai fazer esse passeio, a gente vai navegar aqui um pouco também no Google Earth, né, e principalmente nesse material, no meu livro do pastor Enéas, digital, em Kindle. Como vocês sabem, né, minha edição antiga é em papel, e vocês também compraram, né, a maioria dos irmãos compraram o material, que é o do livro-texto. Hoje, a nova edição, como é a edição aqui em Kindle, só quero mostrar, pode ver que na minha edição em Kindle, olha só que interessante, irmãos, pode ver, né, essa edição. Quem quiser comprar digital, pode ir lá na Amazon e comprar também. Pode ver que aqui a parte 1 e 2 está, né, nesse livro. Então, hoje a gente está aqui nesse último ponto, tá bom? Então, vamos lá, meus irmãos, vamos passear um pouco aqui, vamos mergulhar, né? Então, nossa irmã Elisângela, paz, filha, paz, Tomé, vamos lá, vamos começar aqui esse momento, né? Rapaz, boa noite a todos. A irmã Elisângela, o irmão Tomé, quem gostaria de ler aqui o capítulo 15, as cidades de Israel? Eu leio. Por gentileza, então, minha irmã. Quando os filhos de Israel chegaram a Cades Barneia, Moisés enviou 12 homens para espiar a terra de Canaã, de Dan a Berseba, do grande mar ao Jordão, com o seguinte propósito: e qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, sem arraiais, sem fortalezas? Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Números 13, 19 ao 20. Os 12 então foram, espiaram a terra e trouxeram o seguinte relatório: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque, números 13 e 28. A palavra Joia, hebraica para... Até aí tá bom. Amém. Até aí tá bom. Tá. Então, aqui a gente sabe que aquele período dos espias que foram enviados para conquistar a terra, ou pelo menos para olhar, para trazer informações, e aí é onde se deriva toda aquela questão de 10 espias em que inflamaram o povo negativamente, porque quando aqui o texto fala filhos de Enaque, seriam como se fossem filhos gigantes, e ali eles usam de hipérboles, né? Não, eles são dando essa ideia de que Jericó e os cananeus eles seriam praticamente intransponíveis. E, ao mesmo tempo, 2 desses espias, que eram Josué e o outro Caleb, chamam a atenção deles, dizendo, não, vamos conquistar a terra, mas não teve jeito. E aqui onde surge, né, aquela sentença divina, porque eles passam 40 dias, e Deus reverte que cada dia seria um ano de castigo, e é onde entra os 40 anos, né, de castigo ao povo de Deus. Lembrando, né, irmãos, que Deus, na sua pedagogia, na sua providência, ele tem um plano com o seu povo, mesmo quando esse povo é um povo mais difícil. E a gente sabe que foi um momento da provisão de Deus, porque ali, durante aqueles 40 anos, mais uma vez, se cumpriu aquilo que nós aprendemos, que é o povo, para ter sido liberto do Egito, ele precisou apenas de 10 pragas de Deus. Mas, para que o coração desse povo fosse preparado para herdar Canaã,
Deus precisou de 40 anos para purificá-los. Podem ver que é algo bem parecido que acontece na nossa vida. E em meio a essa purificação, Deus também usa agora o seu grande profeta para dar o quê? Para dar a lei, essa fase tão memorável da revelação, que se inaugura, então, aquilo que nós chamamos de momento da revelação escrita, com Moisés, a qual conhecemos, e vamos trabalhar nos outros módulos. Então, esse é o momento, né? E aqui, o pastor Enéas, ele começa, então, falando um pouco sobre o que eram as cidades, né? E aí ele vem e até expressa isso daqui, ó. A palavra hebraica para cidade é ir. Aparece quase 1000 vezes no Antigo Testamento. O feminino é er. Na ostraca de Lax é grafada como ir. No Sabeur, ir, isto é, um acrópolis, ou um castelo sobre um monte no grego. Polis, no latim, urbs. Kiriat, é quase sinônimo de ir. E aqui ele só está dando formas técnicas de como é chamado a cidade, né? 3 espécies de cidade devem ser distinguidas. Kiriat, ou Ir, é uma cidade propriamente dita. Sha'ar, ou Kefar, indica uma aldeia aberta, isto é, sem muros. E aqui, Ir Bissar, é uma cidade fortificada. Lembrando que naqueles dias, meus irmãos, o que é uma nação? Uma nação, Abraão era uma nação. Abraão, a sua esposa Sara, seus demais servos, depois Agar, Ismael, né? Então, assim, eles compunham já uma nação. Então, a gente tem que lembrar que existiam essas variações no Velho Testamento de cidade. O que é uma cidade? O que é um povo? Né? Muitas vezes, Jericó já era o quê? Era uma cidade-estado. Então, o que é, no caso, um reino? É quando as tribos daquela nação se unem. Então, são linguagens um pouco mais técnicas, né? E aqui ele está fazendo só esses apontamentos para a gente ter uma clareza, né, do que a Bíblia fala sobre a cidade. Porque agora a gente está, eu diria, no suprassumo, lembrando, fazendo um apanhado de tudo e trabalhando um pouco nessas cidades. E a gente tem que lembrar, irmãos, que tudo isso era muito importante na revelação bíblica. Ora, como alguém já disse, irmãos, eu me lembro que um dia eu dialogava com o Ribeiro, enquanto nós falávamos sobre essa questão das traduções bíblicas, né? E o Ribeiro, como um grande linguista, um dos melhores que eu já conheci, ele falava assim, pastor, quando nós vamos estudar o português, a língua portuguesa, você não tem como estudar a língua portuguesa sem estudar o português arcaico. Você tem que conhecer um pouco o arcaico. E aí ele fala assim, quando nós vamos fazer, por exemplo, uma leitura de Camões, nós não podemos pegar Camões e fazer uma tradução contemporânea de Camões sem respeitar os textos que Camões usou. Isso na língua portuguesa. Então, ele começou a dizer Camões, aí depois ele disse de Pero Vaz Caminha, a carta de Pero Vaz Caminha. Ele falou assim, quando Pero Vaz Caminha escreve ao rei de Portugal, ele escreve, e se nós tentarmos fazer uma transliteração num português usual e comum, a gente vai perder muito. Por quê? Porque para que a gente entenda Pero Vaz Caminha, na sua primeira carta, a gente tem que entender aquelas palavras, mesmo as palavras que não são usuais. Por que eu estou usando agora uma figura de linguagem para usar da língua? Porque assim é a revelação na geografia. Não tem como entender a Bíblia sem entender a cidade, sem entender o povo, sem entender os acontecimentos, sem entender a dinâmica. Porque senão fica muito... A gente não consegue ser prolixo, ser profundo. Vou dar um exemplo para vocês. Nos dias das batalhas de Davi, há uma batalha em que Jonathan, ele escala como se fosse uma montanha, e ele era muito habilidoso juntamente com alguns soldados. Quando a gente estuda a geografia, a gente foi para os montes, fomos para os montes
lá do Monte Carmelo, passamos pelo Monte Hermon, falamos também ali da região da Galileia, falamos do Monte das Bem-aventuranças, o Monte da Transfiguração. São montes mais planos, mais elevados, não são montes assim tão agressivos. Quando a gente já começa a ir para outros montes, como por exemplo, ali nas regiões montanhosas da Judéia, e depois a gente vai ali para perto do Mar Morto, ali já são literalmente grandes pedras, grandes elevações. Ou seja, ali praticamente um alpinista que escala. Então, ali, quando a gente conhece a geografia, fica muito mais vívido o texto bíblico. E a dificuldade, porque quando nós vemos, por exemplo, Saul perseguindo Davi, e de repente Davi fala com Saul depois de cortar ali o seu manto real, ele está numa outra região, ele fala de longe, dá para ver que ali eles dialogam, mas havia um vale. Então percebam, quando a gente conhece aquela região, né, de En-Gedi, quando a gente conhece essa região ali do Mar Morto, e como eu disse, essa parte mais desértica, é outro contexto. Então, a revelação, ela cria significado. A revelação cria um propósito maior, cria um entendimento. Hoje, por exemplo, a gente vai falar um pouco sobre aquilo que é chamado de Igreja da Natividade, ou seja, onde Jesus provavelmente nasceu lá em Belém, que foi possivelmente aonde, ali por volta do século IV, disseram que seria a caverna onde Jesus ficou com José, com Maria, e aonde acontece, né, todo esse episódio, e depois foi feita uma igreja em cima. Podem ver que lá em Israel, quando hoje você vai para Israel, você vai ver que muitos desses lugares viraram o quê? Viraram igrejas. O cenáculo virou uma igreja. O Santo Sepulcro, cada lugar virou uma igreja. O próprio Jardim do Getsemane, onde Jesus fez a última oração, ali também é colocado uma igreja. Então, percebam, quando a gente não nota, até porque a cidade se desenvolve, por exemplo, a questão do cenáculo, e hoje o cenáculo moderno é diferente daquele cenáculo bíblico que a gente trabalhou nas últimas aulas. Quando a gente começa a entender um pouco as casas, a geografia, né, o contexto, o comércio, a economia, os usos e costumes, fica muito diferente para nós, tá bom? Pergunte, Júnior. Bom, eu acho que eu tenho duas perguntas. A primeira é o seguinte: será que Israel, você falou agora, né? Localidades que povos do Ocidente, que não é nem judeu, fizeram as igrejas, né? Locais religiosos. Posso entender que Israel é democrático, ou foi, durante a história, os povos que tomaram conta de Israel e se aproveitaram? Porque se a gente pensar para o nosso país, e você vem e outro povo vem aqui com sua fé, porque o judaísmo não tem a sua própria fé, e fizeram tudo aquilo, né? Ali nasceu Abraão, aí vai e faz um negócio. Ali foi Jesus, passou, aí vai fazer um negócio, faz uma igrejinha. Essa é uma questão, né? Júnior, sua observação é totalmente pertinente, totalmente, porque, de fato, nós vamos ver, quem ainda não fez história eclesiástica, não vai se situar muito bem na história, mas quem já fez, como foi o caso do Júnior, eu acho que daqui dos alunos só foi o Júnior, se não me engano, né, Júnior, que fez. O que acontece? Quando a gente faz história eclesiástica, nós estudamos desde a igreja, de fato, Jesus e os apóstolos, e logo depois as próximas gerações. Então, nos primeiros 300 anos, a igreja era perseguida. Essa questão de ir lá, por exemplo, em Jerusalém, em Belém, em Nazaré, e saber qual era a sinagoga em que Jesus adorava a Deus, não era algo tão desejado, até porque os cristãos estavam fugindo, na maior parte do tempo, dos imperadores romanos. E vocês têm que lembrar que Jerusalém, assim como todo Israel, o povo judeu de uma forma geral, passou por duas grandes destruições. A primeira com o general
general Tito, no ano 70, e depois com o imperador Adriano, logo depois do segundo século. E ali que passou a régua em tudo, e destruiu tudo. O que sobrou, que já tinha sido destruído, né, por Tito, agora foi dizimado por Adriano. Ou seja, então, o servo de Deus, mesmo que eles diziam pela tradição, olha, provavelmente Jesus nasceu ali. Ali foi o monte, o Gólgota, possivelmente. Aqui foi tal acontecimento, etc. e tal. Eles não tinham aquela, vamos dizer assim, aquela maneira de se perpetuar os lugares como um lugar sagrado, porque o que importavam para esses cristãos, até Constantino e depois até Teodósio, que são os dois imperadores que vão mudar a chave com relação à religião do cristianismo no mundo, vocês têm que lembrar, irmãos, que pensem assim, ó, lá na Palestina ou lá em Israel, um tal de Jesus, com 12 homens, começa a fazer uma obra. E ele diz que é a Deus. E ele morre na cruz, ele é ressuscitado, e há uma avalanche de gente que diz que ele ressuscitou e que são testemunhas ocular. E essas testemunhas inflamam uma geração. Essa geração passa a fé para outra geração. E essa mensagem vai chegando nas outras nações. Mas enquanto isso acontecia, havia uma perseguição e acontecendo, ora mais intensa e ora menos intensa. Até aí, tanto Roma, quanto os judeus, quanto outros povos, ficavam impressionados com o que estava acontecendo, mas vocês têm que lembrar que naqueles dias o mundo ele era o quê? Romano. Mas em pouco tempo, quando eu digo pouco tempo, em 3 séculos a 4 séculos, essa religião passa a ser a principal do mundo daqueles dias. E então muda-se uma chave. Aquele que era o nazareno desprezado, agora é o nazareno estimado. Aqueles que eram os apóstolos surrados, mortos, agora passam a ser reverenciados. E essa união entre a igreja e o Estado, então, começa agora a ter uma supervalorização com a terra. Por isso que, olha como é importante a geografia bíblica. Essa terra começa a ser supervalorizada. Começa, então, por exemplo, a própria mãe de Constantino ir lá para Jerusalém e querer descobrir onde Jesus nasceu, onde ele morreu. E aonde as tradições falavam, ela ia lá e, vamos dizer assim, levava os pastores, os bispos, e criava-se uma igreja ali, porque ali era um lugar sagrado. Só que aí, onde entra a fala do Júnior, por isso que a fala dele é muito boa. Porque aí, irmãos, a gente tem que lembrar que depois de Constantino, que foi esse imperador, que vai e chama ali, né, cria o Édito de Milão, falando, olha, não vamos mais perseguir os cristãos. O cristianismo não será mais agora uma religião perseguida. E depois Teodósio. Poucos anos depois, poucas décadas depois, ele diz, o cristianismo agora é a religião oficial do império. Ponto. Aí muda-se toda a chave. E aí, esse império, que outrora era pagão, agora ele vira cristão. E aqueles lugares sagrados viram marcos religiosos e políticos. E aí é onde começa tudo aquilo que nós chamamos de institucionalização do cristianismo. É logo depois de Teodósio que começa o quê? E Constantino, essa questão da supervalorização. É aí aonde se constrói igrejas chamadas basílicas. Inclusive, a palavra basílica, o que era uma basílica para o mundo grego e depois para o mundo romano? Era onde se tratavam das leis, era onde se julgavam as coisas, era onde se tinha ali um grande fórum, era onde até mesmo, muitas vezes, os grandes líderes vinham falar. E com a criação da basílica, agora, quem era o grande autoridade? Era o pastor ou bispo e quem? O imperador. Por isso que a gente chama, na história eclesiástica, nós chamamos de césaropapismo. Por quê? Esses irmãos nossos que durante quase 300 anos foram perseguidos, agora viram os imperadores apoiarem o cristianismo, eles disseram,
Não, o imperador também é uma autoridade de Deus. E esses imperadores gostaram muito disso, porque eles eram vaidosos. Então, eles se uniam junto aos líderes. E aí, irmãos, a história a gente já conhece. E aí é onde entra o que o Júnior disse. Por isso que, assim, muitas coisas nós não saberemos exatamente. Muitas outras saberemos. Por quê? Porque a arqueologia vai atestar, a geografia vai falar. A Cordilheira dos Sinai é aquela. Qual é o Monte Sinai que Deus se revelou? Bom, a gente não tem a certeza. O Monte Sião é aquele, não mudou o monte, ele passou por algumas transformações. Eu até separei hoje aqui vários mapas para vocês, o que era o Monte Sião nos dias de Davi e como ele se tornou nos dias de Jesus. Vamos ver se vai dar tempo de passar tudo isso. Porque temos o livro para ler, eu queria hoje concentrar mais no livro, mas se não der tempo, eu vou passar todas essas figuras para vocês. Inclusive, irmãos, muitas vezes até a gente publica aqui algumas figuras. Vocês sabem que a questão de mapas muitas vezes tem direitos autorais e muitas vezes até pode prejudicar a nossa aula, porque assim, muitas vezes muitos mapas eu vou pegando na internet, irmãos, para enriquecer a aula, sabe? É aquilo que eu digo para vocês, uma visão mais panorâmica. Por exemplo, como eu estou falando, como que era Jerusalém nos dias de Davi, como que eram ali a muralha dos Jebuseus, onde Davi conquista, aonde ficava o tabernáculo, né? E depois como que se tornou. Então, assim, voltando, então muitas coisas nós não sabemos como eram. As descobertas arqueológicas, Júnior, elas vão determinar. Então, né? Acho que o domínio político, o domínio que Israel sofreu durante toda a história, foi passando por nação, o último foi o romano, do romano virou o império com Constantino e dominou praticamente toda aquela região. Se a gente vê as regiões do Egito, regiões da Arábia Saudita, os arqueólogos têm dificuldade de fazer escavações lá. Exato. Hoje muitos não conseguem, né? Lembra que na última aula que nós falamos sobre, numa das aulas falamos sobre as montanhas do Ararat, por serem países muçulmanos, eles não permitem, e com muitas ressalvas, né? Então, assim, é exatamente isso, Júnior. Por isso que, assim, irmãos, nós estudamos, acreditamos na revelação, e a revelação bíblica, ela vai favorecer para que os estudiosos da geografia, da história, da arqueologia, eles possam ser mapeando. Mas vocês também têm que concordar comigo que são centenas de séculos, irmãos, décadas e séculos, muitos séculos, e muitas destruições, né? Vamos pegar Jericó, por exemplo, né? Aqui no livro texto do pastor Enés, ele vai falar sobre Jericó em várias fases. Outro fato, Samaria, irmãos. Samaria, por exemplo, a gente vai ver hoje. Eu separei hoje aqui para a gente trabalhar algumas cidades apenas, viu, irmãos? Hebrom, Jericó, Belém e Jerusalém. E vou dar uma pincelada em Samaria, mas assim, não vai dar muito tempo, tá bom? Mas essas perguntas, elas são pauta da matéria e eu acho que é importante esclarecer aqui para vocês, para a gente só não jogar um monte de coisa. Porque, irmãos, de fato, muitas coisas a gente não sabe como foi. Deduzimos, de fato, aonde é o sepulcro de Abraão, sim. Deduzimos. Por quê? A gente deduz, irmãos, vocês têm que lembrar, mais uma vez, que ali por volta do século VI, os muçulmanos conquistam Jerusalém. Aí depois, os próprios católicos, e principalmente depois, a gente vai ver com as cruzadas, reconquistam de novo. Ou seja, é um conquista, um toma, e não são séculos. Aí são reedificações. E como se não bastasse, depois de tudo isso, e principalmente nas cruzadas, a gente vai ter ali, no século XVI, o quê? A queda de Constantinopla, né? Que aí se torna a queda do Império Bizantino, com os turcos otomanos. Ou seja, mais uma mudança na história. E podem ver que aquela grande igreja que está lá, na Turquia, que é a Santa Sofia, que foi construída por um imperador para enaltecer ali o cristianismo, depois ela recebe torres nas suas pontas que são muçulmanas, para mostrar a conquista, e elas são repaginadas com escritos muçulmanos. Era uma igreja católica, ortodoxa, e que foi tomado pelos turcos otomanos, que foi repaginado e virou um troféu. Então, percebam como é tudo muito complicado a questão da história. Por isso que a gente tem que ir com muita cautela para que a gente possa unir
né? Tanto a geografia, quanto a revelação bíblica, quanto a história, tá bom? É porque Fala, Júnior. Israel ficou dominado, né? Então, veio o domínio político e da religião católica, Israel não teve vez. Então, por isso que eles aproveitaram essas localidades que aconteceram os fatos religiosos dos profetas e de muitos da época de Cristo, e eles fizeram lá uma igreja para representar lá o catolicismo. Então, se Exatamente. você, agora, onde enterraram Abraão, Isaac e Jacó, Macpela, parece. Sim. Segundo eu pesquisei, ninguém pode entrar lá, só os judeus ortodoxos. Aí os católicos não tiveram vez nessa parte. E durante muito tempo também foi um lugar que os muçulmanos dominaram, porque para Abraão, Hebrom ficou dominada também durante muitas décadas pelos muçulmanos, ou seja, perceba, é muito difícil isso, porque há pontos... vamos lá, a questão, por exemplo, de Jerusalém. Maomé nunca foi para Jerusalém, pelo que me salvo engano. Nunca. Mas, segundo a lenda, ele pega um jegue, um jumento alado, e Sim. vai até Jerusalém, de lá ele é levado aos céus. E ali, onde é o Templo de Salomão, vira um lugar sagrado também para os muçulmanos, por causa dessa lenda. Ou seja, irmãos, percebam que se mistura lenda, se mistura conquistas, né? Pode ver conquistas muçulmanas, né? Ele é do século VI, né? Ele é do século VI e nunca esteve lá em Jerusalém. Exatamente. Então, percebam como é difícil, né? Tá bom? Então, Tomé, leia aqui para nós, no livro texto, ou pelo seu livro, aqui pela tela, o livro de Josué menciona... O livro de Josué menciona a existência de mais de 600 cidades. As cidades antigas eram muradas e tinham grandes portas de ferro ou de bronze, com fortes ferrolhos e trancas. Juízes 16:3. As menores... interessante essa... Opa, desculpa. Pode continuar. As menores contavam com uma só porta. Lucas 7:12. Olha, então pensem assim, irmãos, a gente está tratando, quando a gente vai estudar geografia bíblica, de aproximadamente 600 cidades. É muita coisa. E algumas já não existem mais, e algumas eram vilarejos, e algumas, como menciona aqui, né, contavam com uma só porta. Então, pode ler mais esse parágrafo para nós, irmão, por gentileza? Via de regra, as cidades eram edificadas sobre montes, como Jerusalém, Hebrom, Belém, Ai, Samaria, etc. A média de população de uma cidade era como a de Ai, 12.000 habitantes. Josué 8:25. Gibeão era mais populosa que Ai. Josué 10:2. Nínive tinha mais de 120.000. Jonas 4:11. As menores oscilavam entre 1.000 e 5.000. Olha só, essa informação é muito legal, para a gente entender um pouquinho, porque a gente pensa o seguinte, né, irmãos, a gente que não está familiarizado com tudo, né, com esses acontecimentos, nós pensamos assim, não, eram vilarejos, né, simples vilarejos, então a gente acha que as coisas eram bem pequenas, mas quando a gente começa a ter uma noção de como de fato era, a quantidade de pessoas, a gente fica surpreso. Agora, pode pular um pouco aqui, olha só, Tomé, eu queria que você lesse aqui para nós. Ó. Flávio Josefo afirma em Antiguidades Judaicas daqui em diante. Flávio Josefo afirma em Antiguidades Judaicas que na época do Império Romano, as menores cidades não tinham menos de 15.000 habitantes. Nessa época, Jerusalém tinha um perímetro de 6 quilômetros, com 150.000 habitantes. Em tempos de festas, mais de 2 milhões se cotovelavam dentro de Jerusalém. No cerco dos romanos, em 66 a 70 d.C., mais de 2 milhões de habitantes se abrigaram na cidade fortificada. Os levitas receberam 48 cidades com vilas. Isso, irmãos, nós pulamos, hein? Nós pulamos esse assunto daqui das cidades levitas, né? Lembram?
qual que foi a tribo que Levi recebeu como herança? Cidade refúgio, né? Que mais? Qual era a tribo? Das 12 tribos, qual que foi a de Levi? Nenhuma, Por quê? porque eles tinham cidade em cada tribo, que eles eram sacerdotes. Isso, Ele parabéns. A gente deu isso, Beatriz. Inclusive aqui, ó, vamos lá rapidinho aqui, mais uma vez, aproveitando aqui para divulgar a Geografia Bíblica, o curso lá do nosso querido pastor, já mencionado, curso bíblico online, onde ele coloca aqui esse material tão especial. Aqui, ele coloca essa questão das cidades, e deixa eu passar rapidamente aqui, quando a gente vem aqui para Levi, ó. Levi, olha aí. Estão vendo? Compartilhei para vocês? Não? Isso, compartilhei. Tá. Então, olha só. Então, os levitas não receberam cidades, eles foram espalhados para ficar aonde? Entre o povo de Deus pastoreando. E nós não mencionamos o quê? As cidades refúgio, né? Então, as cidades refúgio, o que eram as cidades refúgio, irmãos? Vamos lá, rapidamente. Cidade refúgio? Cidade refúgio é o seguinte, pelo que eu li, né? Era o seguinte, era como, vamos falar uma questão jurídica hoje. O cara matava alguém lá, e você, pela lei lá, teria que pagar com sangue aquela família que ele matou. Então, o que acontecia? A questão jurídica lá, eles levavam a pessoa e protegia na cidade de refúgio e ficava lá. Até o sacerdote decidir o que ia fazer. Exatamente, era um lugar onde aquele que se dizia inocente poderia estar protegido. Sim. Era sobre a autoridade de quem? Dos levitas e sacerdotes, ou seja, os levitas, irmãos, a gente tem que lembrar aqui, que aqui não eram apenas só os levitas, eram os levitas e os sacerdotes. Então, nesse material aqui da Geografia Bíblica do curso online, é muito legal, porque você clica, você vai poder, por exemplo, verificar, né? Tudo isso daqui nesse mapa, muito legal, estão todas elas espalhadas aqui. São as cidades dos levitas, e dentro da cidade dos levitas tem o que? As cidades refúgio, né? Que eram também espalhadas aqui dentro, como lugares aonde se faziam o que? Essa proteção aqui, ó. Cidades refúgios, Josué 20, onde está em amarelo, pode ver, ó. Não sei se vocês conseguem ver, deixa eu até grifar aqui com o meu mouse, para destacar aqui para vocês, já que o mapa muitas vezes aqui, ó. Aqui, ó, em amarelo, cidades refúgio, tá aqui, ó, onde está esses amarelos, podem ver que está muito bem distribuído, né? Então, percebam, irmãos, tudo isso faz parte da geografia. Conhecer isso é importantíssimo. E aqui as demais cidades levitas, né? Como eu disse, eles precisavam comer, eles precisavam viver, eles precisavam... Isso desde os dias em que o tabernáculo, durante muitos séculos, ficou aonde? Em que cidade? Eu falei para vocês. Era uma cidade que estava ali, lembram? Que a arca é tomada, inclusive. Cidade de... Quem? Chutou bem. Siloé. Ui, quase. Siló. Siló. Né? Tava Ana, né? Isso, exatamente. Né? Siló era a capital espiritual até depois dos dias de Davi, quando Deus encaminha a arca para a casa daqueles servos de Deus que perduram durante muitas épocas, e depois é levada para Jerusalém. Aí, de Siló, o templo, claro que de Siló ela vai lá para a cidade dos filisteus, lembra? 5 cidades, depois eles devolvem. Quando eles devolvem, olha que interessante, irmãos, quando os levitas devolvem, isso é lindo demais, meus irmãos. Quando você pega o texto bíblico, vamos lá, lembra que eu falei para vocês que a gente ia fazer uma lição de casa? Vamos lá, vamos pegar o texto bíblico, vamos lá para o texto de Samuel, 1 Samuel, vamos ver a geografia. Lembra que eu falei que eu queria fazer uma aplicação na prática, né? Eu não tinha separado isso para vocês, mas isso daqui é legal demais. Quando a gente vai lá para Samuel, que a arca retorna, né? A gente tem lá o retorno da arca. A arca, ela para em uma cidade quando ela regressa. Eu não sei se vocês já fizeram essa lição de casa,
Mas quando a arca ela retorna, que cidade que ela para? Vocês lembram? Qual era a cidade? Vamos achar o texto. Siló, não. Não, ela foi para Siló. Ela sai de Siló, ela vai ficar entre os filisteus. Aí Deus, né, ensina para os filisteus que com Deus de Israel não se brinca. Lembra disso? Sim. Capítulo 6? Hã? Capítulo 6? Gaza, não. Não, então, não. Ela fica na casa de Obed-edom, lembra disso? Aham. Mas antes, lembra que os carroções dos filisteus levam a arca até um lugar. Lembram disso? Ou não? Deixa eu só achar o texto aqui. Onde está? Pastor, acho que é Kiriad, né? Então, qual é o texto bíblico, meu irmão? Só para eu confirmar, porque eu não lembro a palavra exatamente, mas é isso que eu quero fazer a lição de casa com vocês aqui. Acho que é a Vamos primeira. tentar o texto, tá? Porque eu quero o texto. Quero o texto bíblico. É as Procurando Dodge, aqui. não? Hã? As Dodge. Então, aí não, essa... As Quando... Dodge, não. na realidade é assim, a Bíblia vai falar que sai de Siló, eles perdem a batalha e é levada para 5 cidades dos filisteus. Quando chega nas 5 cidades dos filisteus, Deus faz aquele episódio com Dagon, que ele se prostra e se quebra todo, e aí começam a ter úlceras, eles levam de uma cidade para outra, eles ficam desesperados, e eles fazem um conselho, eles fazem uma reunião. O que a gente vai fazer? Aí eles pegam, eles falam, bom, vamos fazer 5 úlceras, e vamos depois fazer também 5 ratos, e vamos agora colocar 2 vacas que deram crias. Benezer. E aonde está? Aonde está o texto, meus irmãos? Bom, eu vou antecipar aqui, já eu acho, e já vou publicar para vocês. É que como eu não tinha... Hã? Bet-Semes? Bet-Semes, exatamente, Bet-Semes. Onde está o texto? Vamos lá. 1 Samuel 6:13. Eita, é isso aí, vamos lá. A arca volta e fica em Bet-Semes. Aê, garoto. É isso, não estava lembrando onde estava. Mas onde eu quero destacar aqui para vocês? Aqui, ó. Isso, é isso, obrigado. 6:12, né? Isso. Aqui, 1 Samuel 6:12. Olha, irmãos, como é lindo a palavra de Deus. Deixa eu só ensinar isso para vocês. É isso que eu falei para vocês, que eu quero que vocês se atenham, que eu quero que vocês não esqueçam da riqueza da Bíblia, da geografia bíblica. Quando eu preguei sobre a arca, eu tenho uma série de mensagens, e que talvez o Tomé se lembre, a Elaine Reis e o Felipe Reis também, talvez se lembrem, que eu preguei sobre a arca da aliança. 1 Samuel 6:12. Olha aqui, deixa eu compartilhar com vocês. Olha só. Um dos títulos da minha mensagem é o seguinte, que Deus para as nossas festas. Para de parar, verbo parar. Porque Davi fez um carroção lindo. Dizem os historiadores e teólogos que Davi, inclusive, enfeitou até os chifres dos touros com ouro, cheio de ornamentos, né? Assim, literalmente, ornamentos reais, dando aquela beleza suntuosa. A carroceria que a arca foi colocada era toda revestida de ouro. Bom, a Bíblia não menciona isso. Mas vocês têm que lembrar que aqui Davi já era rei. Agora ele estava pegando a arca de Bet-Semes, no lugar que tinha parado, porque a arca para lá em Bet-Semes, depois a arca vai para a casa daqueles servos de Deus, elas ficam naquela região, porque vocês vão ter que lembrar que ali Uza encosta na arca, Deus fere Uza, e aí o que acontece? Tem todos aqueles episódios, e Davi fica contrariado, porque Deus mata.
o que eu quero dizer aqui em 1 Samuel 6,12? Vamos lá, olha só que interessante. 1 Samuel 6,12. Deixa eu ir por parte, que eu estou muito empolgado. Essas coisas me empolgam mesmo. Lá, isso eu fico muito empolgado. Ó. 6,12. Então as vacas foram caminhando diretamente pelo caminho de Bet-Semes, seguindo a estrada, andando, berrando, se tiver para a esquerda, os chefes dos filisteus foram seguindo até o termo de Bet-Semes. Ora, andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale. E levantando os olhos, viram a vaca e vendo, se alegraram. Tendo chegado o carro ao campo de Josué, o Bet-Semita, ali parou onde havia uma grande pedra. Fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Nisto, os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto dela. Acharam as joias de ouro e puseram. E aqui é onde Deus vai matar muitos, porque eles abrem a arca. Lembra disso? Agora, olha que curioso. Ó, os levitas descem a arca. Agora a arca para onde? Em Bet-Semes. Vamos voltar aqui para a geografia bíblica, para as cidades levitas. Ó, olha que legal, meus irmãos. Olha aqui, ó, que legal. Vamos ver se Bet-Semes era uma cidade levita. Bet-Semes era uma... Se não me falha a memória, Bet-Semes era aqui, ó. Tá vendo? Ó? Aqui, ó. Primeira. Acharam? Não passei para vocês. Ó. Aqui, ó. Bet-Semes. Olha aqui, ó. Bet-Semes. Aqui, ó. Aqui era uma cidade levita. Vamos lá. Sai de Siló, que era a capital espiritual. Deus permite uma sova nos servos de Deus, tudo sujo, contando com o sacerdote e o sumo sacerdote e os sacerdotes. Deus permite com que a arca vá para a cidade dos filisteus. Deus dá uma sova neles. Eles criam uma estratégia e as vacas param aonde? Vem cá, a vaca sabe o que é cidade levita, o que é cidade de refúgio, qual é a cidade... Por que parou numa cidade levita? Porque a arca tem a ver com quem, irmãos? Tem a ver com os levitas. Olha só, que parece bobeira, irmãos, mas está vendo? Aqui Deus já está sinalizando como ele se comunica com o seu povo. E aí, na minha série de mensagens que eu preguei sobre a arca, eu falo muito isso, que Deus, muitas vezes, ele para as nossas festas. Por quê? Porque aí vai Davi, faz uma festona, chama toda a sua comitiva e põe agora a arca onde? Numa carroça de hebreu. Aí eu te pergunto, aonde está lá nas leis que a arca poderia ser colocada em carroça? Não está. Carroção é obra de filisteu, não de hebreu. Aí numa segunda mensagem, irmãos, peguem depois lá no podcast a arca. Modéstia à parte, eu pretendo um dia fazer com que vire livro isso. Uma outra mensagem eu falo que a arca não pode ser levada aonde? Em carroção, mesmo que seja banhado a ouro. A arca tem que ser levada aonde? Nos ombros. De quem? De sacerdotes. Que sacerdotes? Dos coatitas. Maravilhoso. E aí eu mostro que aí Davi fica contrariado. No livro de Crônicas vai dizer que ele se reúne com os levitas, vão na Bíblia. Olha aí a Bíblia, mais uma vez, pontuando tudo. E aí ele vai dando aqueles passos bem vagarosos e agora eles levam para Jerusalém. Estão entendendo? Olha só como que Deus vai mostrando como ele deseja com que fazemos. Perceba a geografia em todos os acontecimentos. Olha Deus ensinando aos vaidosos filisteus, porque eles pegam a arca e a arca virou agora o quê? Um troféu. Vamos lá para a geografia bíblica e vamos para a religião. O que eram as guerras no Velho Testamento? Eram guerras de deuses, concordam? O Deus mais forte. Como que o Deus de Israel era conhecido? Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos. Ou seja, era conhecido por todas as nações. Os próprios moradores de Jericó sabiam que o Egito tinha ruído por causa do Deus de Israel, que era o Senhor dos Exércitos. Podem ver que essa palavra ficou perpétua na história do povo de Deus. Nos dias do profeta Elias e Eliseu, eles adoravam a Jeová Sabaote, que é o Senhor dos Exércitos, e adoravam a Baal, porque Baal era o Deus da provisão, Baal era o Deus da prosperidade. E o Jeová Sabaote era o Senhor dos Exércitos. Como se pudesse fazer isso. Percebam,
Olha como que as geografias, elas têm a ver com o povo, com a cultura, com as misturas e com os acontecimentos. Então, Deus pega Dagon e mostra para os filisteus que eles não podiam fazer nada. E possivelmente, por que os filisteus não foram mortos? A Bíblia não diz isso, irmãos. Possivelmente, quando a arca foi tomada pelos filisteus, alguns levitas foram ficar entre os próprios filisteus, porque quem fazia a locomoção dessa arca eram os levitas. Possivelmente, alguns levitas ainda capturados aqui colocaram a arca num carroção. E Deus permitiu isso para mostrar o seguinte: meu povo, aprenda comigo. E agora ele leva com as vacas que tinham dado cria, e vocês sabem disso, que uma vaca, quando ela dá cria, ela não pega uma linha e vai reta, ela volta até a sua cria para dar de mamar, porque isso é do instinto animal, ela não sabe disso, mas ali é Deus no comando. Então, o carroção foi uma criação dos filisteus, porque filisteu não tem sacerdote. Filisteu não tem, mas eles foram assim, carroção foi um projeto de filisteu. Mas carroção alado, carroção de ouro, não é projeto de hebreu, porque a arca se carrega nos ombros, trazendo a ideia do que? De sacrifício de obreiros, de sacerdotes. Tá bom? Mas olha a geografia bíblica, olha que coisa linda. Lembra que eu falei que eu quero trabalhar em algumas cidades, tá bom? Então, obrigado, viu, por ter achado o texto bíblico, eu não estava lembrando, mas depois façam essa lição de casa e peguem, tá? Eles estavam em guerra, né? O filisteu estava em guerra com Israel nesse período? Sim, estava em guerra, mas pode ver que eles... Qual que foi... Olha que interessante, Júnior. Os sacerdotes e soldados hebreus vaidosos em pecados foram guerrear em pecado com a arca, achando que a arca ia dar a vitória e não a santidade. Tomaram uma sova. Agora, os filisteus estavam ainda em guerra com os judeus, mas eles são humildes, porque eles falam: vamos devolver antes que o Deus de Israel nos mate. Porque se ele destruiu o Egito, se ele destruiu Jericó, se ele destruiu tudo, quem garante que ele não vai destruir a gente também? Então, eles... Olha só, aqui eu diria, olha como que um sacerdote desviado macula o reino, porque Eli era essa pessoa juntamente com seus filhos, mas os próprios filisteus demonstram até muito mais reverência do que os sacerdotes desviados. Estão entendendo como Deus vai quebrando, né, essas questões, né, irmãos? Tá bom? Então, sobre essa guerra aí, só uma controvérsia, né, que... o professor falou uma coisa lá que eu achei, se eu tivesse na hora eu perguntaria para ele, então eu vou perguntar agora. Ele disse que nesse período aí, Israel tomou muito, com Davi, tomou muito pau dos filisteus, inclusive Davi fugindo de Saul, ele se escondeu lá na cidade dos filisteus, ficou lá escondido. Ele fala que nesse período, Davi descobriu qual é a técnica dos filisteus, e a técnica dos filisteus era o quê? A idade do bronze, ele usava armas sofisticadas, Israel não tinha. Segundo ele, eles perderam muita guerra por isso. E depois disso, eles começaram a usar essa técnica dos filisteus. Aí a pergunta fica, mas era Deus que vencia por Davi ou era técnica? Então, aí onde entra o que nós estamos fazendo aqui, Júnior. Nós estamos estudando. Mas o nosso estudo é para nossa vaidade, é para nossa performance, ou o nosso estudo é o zelo para glorificar a Deus, já que Deus nos deu a competência de crescer e de desenvolver nas habilidades. Eu gosto muito de usar essa outra figura de linguagem, Júnior. Davi vence o filisteu Golias com uma funda e 5 pedras. Por que Davi não ensinou todo o exército de Israel a lutar de fundas, já que foi a funda que venceu Golias? Ora, o que pode mais, uma funda ou uma espada? Davi tinha consciência que quem venceu Golias foi Deus usando Davi. Mas quem vence as batalhas é Deus. Agora, aonde entra Davi nesse projeto? Davi é a grande lição daquele homem que lutava de fundas, aprende a guerrear com espadas, e ele vai unindo a sua fé às habilidades humanas. Ou seja, ele sabe que as habilidades humanas é uma permissão de Deus, mas, ao mesmo tempo, é o que eu mencionei, inclusive, na minha mensagem domingo, Júnior. A gente tem que fazer o nosso melhor como se tudo dependesse de nós e nada de Deus.
mas nós devemos esperar em Deus e crer tanto na provisão de Deus, como se tudo Deus fizesse e a gente não fizesse nada. Ou seja, a gente caminha entre essas duas verdades o tempo todo. O que nós estamos fazendo aqui? Estamos aprendendo a geografia bíblica, estamos aprendendo doutrinas bíblicas, estamos aprendendo a Bíblia, estamos... Para quê? Para quando a gente for falar lá em nome de Deus, a gente fala, Senhor, eu estou aqui, o que o Senhor quer fazer através de mim? E aí a gente se entrega a essa voz de comando de Deus e deixa Deus nos usar. Mas perceba que ali Davi, de fato, Júnior, podem ver que nos dias em que ainda de Saul, quem tinha as espadas dos filisteus eram apenas Saul e Jonathan, que numa das batalhas eles pegaram. Ou ter uma espada dos filisteus era uma coisa, é a mesma coisa hoje de você ter a tecnologia, você desenvolver uma tecnologia, eu não tenho tecnologia, estamos na roça. Hoje, pode ver que, olha como essa matéria ela é forte, irmãos. Lembra quando a gente falou dos caminhos, das estradas, e eu usei aqui o mundo digital como um caminho, uma estrada de conexão? Perceba, por que o Brasil está tão atrás dos outros países? Porque a China está lá na frente, a Índia está lá na frente. Por quê? Porque eles são o quê? Junto com os Estados Unidos, irmão, Estados Unidos não está lá na frente, ele está lá a sei lá quantos milhões de metros na frente. Mas a China está no encalço, a própria Índia, irmãos, a tecnologia indiana é fantástica. E onde entra o Brasil? Perceba, hoje, o que é uma arma de desenvolvimento, de monetário? Vocês sabem disso, eu gosto muito, eu acompanho até hoje o mercado financeiro, ou seja, hoje nós temos as 7 magníficas do mundo. Quem são as 7 magníficas? Pode ver, a gente vive, os economistas, eles falam constantemente a seguinte frase, a economia americana, ela cairá como um pouso suave ou um pouso agressivo? Eles usam termos técnicos. Como que será a economia americana? Vai ter recessão ou não vai ter recessão? O que tem sustentado a economia americana? O que tem feito com que a economia americana gere riquezas absurdas? As 7 magníficas. Apple, Microsoft, Meta, Google, né, Nvidia, são empresas de tecnologia. Aí você fala, poxa, pastor, mas é tudo digital. Mas é uma riqueza infinita. Olha o que tem gerado como o Bitcoin, por exemplo. Hoje, só para vocês terem uma ideia, irmãos, nesse mundo de geopolítica que a gente está vivendo, hoje, as pessoas elas têm investido demais em moedas digitais, principalmente Bitcoin, que é a principal moeda, e ouro. Por quê? Porque o mundo está numa mudança de chave. A economia mundial está numa mudança de chave. Então, os próprios países e os bancos centrais eles estão comprando ouro. Ouro está na máxima histórica já há semanas, e fica assim, rompendo máximas históricas. Por quê? Porque tudo mudou. Então, a economia mundial, ou seja, olha lá, a geopolítica, que é política, que é economia, e a questão regional, ela está dando o tom. Pode ver que no dia 2 de abril, o Trump fez aquele pronunciamento sobre as taxações do comércio americano no mundo. Irmãos, a Bolsa Americana caiu como se fosse uma bolsa latina. E agora, depois de alguns dias, ela já está de novo no topo. O que foi isso? A recuperação da força da economia americana. Então, percebam, por que eu estou falando tudo isso? O que o Júnior falou de tecnologia. O que é uma tecnologia na história humana? O que foi a descoberta da pólvora? Enquanto se lutavam com espadas e com escudos, alguém descobre a pólvora, o revólver, e dá um tirinho. Pronto, mudou tudo. O canhão, mudou tudo. E assim é as mudanças no mundo. Percebemos, a gente está aqui querendo aprender mais a palavra de Deus, não para nos envaidecer, que Deus nos livre da vaidade, da prepotência, que Deus nos ajude a gente conservar tudo isso, pegar tudo isso que a gente está aprendendo e fazer como Paulo, fazer disso tudo um esterco, onde a gente consagra a Cristo e diz, Senhor, me usa. Entendeu? Então, né, parafraseando o seu diálogo, gente, você vê, a aula de geografia, ela acaba, percebe, irmãos, eu fiz uma ponte aqui, mas ela tem essas nuances, né? E podem ver que hoje, para nós, essa questão geográfica é tudo, irmãos. Porque nós, como brasileiros, só uma última coisa, a gente tem que preservar nossas fronteiras, a nossa terra. Irmãos, o Brasil, ele é o celeiro do mundo. Há um economista que eu acompanho muito, que é o Motinha, da Genial Investimentos, ele fala o seguinte, que nós temos um poço de petróleo no oceano,
nós temos uma mineradora no centro, nas Minas Gerais, ou seja, nós temos uma reserva mineral e nós temos um campo, uma plantação absurda em qualquer lugar do nosso país, principalmente na região de Mato Grosso. Mas pode ver que o Brasil hoje ele é o celeiro do mundo, né? E isso porque a gente é muito mal administrado, tem muita corrupção. Pode ver que com toda a corrupção ainda a gente consegue prevalecer. Imagina se nós tivéssemos aqui uma gestão séria no nosso país, pelo amor de Deus. Então percebam como o nosso país ele é rico, como a gente é um povo, eu diria um povo dedicado, só que a gente está ficando para trás. Por quê? Porque a gente não tem uma tecnologia de ponta. Por exemplo, qual que é a empresa de tecnologia que a gente tem no Brasil? Não tem. Só para vocês terem uma ideia, nós temos uma empresa na Bolsa de Valores que é chamada WEG, que é de fabricação de motores. Ela é uma empresa, para nós, é uma das vedetes nossa na Bolsa. Por quê? Porque ela está muito na frente de tecnologia, mas ela é uma empresa única. Nós temos outra grande empresa que é a Embraer. Mas, irmão, a gente é muito carente de tecnologia. A gente não tem alguma magnífica aqui. Nós precisaríamos ter. A gente precisaria ter esse polo intelectual. O que nossos grandes sábios do nosso país, que são formados no ITA, no IME, fazem? Eles são formados, depois essas empresas gringas levam ele para lá, porque pagam 100 vezes mais para eles. Ou seja, nós fabricamos intelectuais e eles não ficam aqui, eles vão para fora. Por quê? As propostas das empresas, principalmente no Vale do Silício, essas outras regiões, são astronômicas. Imagina, um menino sai formado do ITA para ganhar um salário já de cara de 15, 20 mil, chega uma empresa americana e fala, não, aqui você vai ganhar 200 por mês. 200 mil dólares. O menino endoida. Ele fala, o quê? Saí lá da roça, entrei no ITA, agora eu tenho essa proposta, ele vira diretor, e em 5 anos ele fica milionário. Por quê? Porque no mundo de negócios, eles valorizam isso. Pode ver, os Estados Unidos, irmão, pode ser... muitas vezes a gente ouve que os americanos são o gafanhoto do mundo, e é verdade, são mesmo. A gente não pode negar, meu. O americano, eles são um país democrático, eles desenvolvem a educação americana, as faculdades americanas, irmão, eles sofrem pela liberdade que eles têm, mas é um lugar que te dá oportunidade. Pega uma pessoa que é competente, lá ele enriquece, ele torna milionário. 2, 3 gerações, ele escreve a história. Então, perceba, o nosso país mal dá oportunidade, massacra, ainda mais se você não compactua com aquela ideologia, você está na roça, está preso. Entendeu? Então, assim, como esse assunto da geografia nos acentua. Né, Júnior? Eu te cortei bastante. Fala, Júnior, você tinha falado? Então, dentro daquele contexto que ele falou, até Davi, quando enfrentou Sansão. Então, toda vez que Israel ia lutar com outros povos, até vencia, porque os outros também não tinham tecnologia. Mas quando enfrentou os filisteus, só foi derrota. Inclusive, os filisteus foi lá e se gabou. Falou, não tem ninguém aqui. Como colocou o gigante lá, não tem ninguém aqui, a gente derrota qualquer todo um. mundo. E aí, segundo ele falou, ele fugiu de Saul e foi lá, e ficou entre eles lá, e ele descobriu qual era a técnica deles, que era as espadas, o bronze... O aço, né? O domínio do aço, porque os judeus, nessa época, dominavam só o ferro, mas não o aço. Os judeus estavam muito atrasados. Agora, olha mais um adendo aqui, irmãos. Davi se torna tão genial que quando ele se torna rei, as chaves dos filisteus estão na mão dele e ele respeita os filisteus, ele não destrói os filisteus. Interessante, não? Porque onde ele estava? Não, é porque os filisteus viviam, agora eles estavam sobre o Israel estava sob o domínio e os filisteus se enquadraram. Então, para que vai destruir? Percebam, a guerra ela existia. Quando Deus mandava o seu povo atacar alguém, era porque esse povo queria a destruição de Israel. Mas nos dias de Davi, é um período de trégua. Nos dias de Salomão, os filisteus não incomodam mais. Pode ver que os filisteus eles acabam não incomodando mais. Porque eles acabaram, entre aspas, admitindo que naquele lugar sagrado tinham algumas coisas diferentes. E eles poderiam ali ter a chance de se converter, mas dá para ver que eles ouviram do evangelho por meio de tudo que estava acontecendo. Tá bom, meus irmãos? Bom, meus irmãos, só para a gente terminar aqui, rapidamente, né? Como a gente viu aqui nessa questão das cidades, né? A gente viu que nos dias das festas em Jerusalém havia por volta de 2 milhões de pessoas. Pouca gente?
Muita gente, né? Aí eu ia mostrar para vocês um mapa, o último mapa aqui, que eu até separei rapidinho para a gente fechar esse bloco aqui. Aqui, ó. As cidades, esse mapa é legal. Deixa eu passar aqui rapidamente para vocês, ó. Olha só. Aqui é a cidade de Israel nos dias de Davi. Olha só que legal. Ó. Olha, esse mapa é muito curioso, ó. Deixa eu aumentar um pouco para vocês. Ó. Aqui seria, né, olha só, as muralhas, ó, Jerusalém nos dias de Davi, por volta do ano 1000. Então, aqui, ó, Moriá, aqui ficava o tabernáculo, olha que legal, ó. Deixa eu desenhar para vocês, ó. Aqui, ó, Monte Moriá, ou seja, aqui já onde é Jerusalém, ou onde eram os jebuseus. Percebam, aqui fica mais claro por esse desenho, aqui o Monte Moriá, Sião, né? Aos vales aqui, né? Pode ver, ó, Tiropeteon, aqui o vale de Sidrom, e aqui, olha só, Monte Moriá, e aqui ficava o tabernáculo, 3, ó, pode ver, ó, nos dias de Davi. É aqui onde, no caso, vai ser construído o templo de Salomão, e aí a cidade ela vai se expandir, né? E aqui está o Monte das Oliveiras. Então, aqui Jerusalém, depois ela vai se ampliar, e parte vai ficar maior, e o Monte das Oliveiras fica fora, no caso, né, das muralhas de Jerusalém, tá bom? Só para a gente mostrar um pouco como que eram as cidades, tá? Beleza, meus irmãos? Hoje é a nossa última aula, então vamos deixar acontecer, né? Como eu disse, eu não tinha programado de falar sobre essa cidade de refúgio, essa cidade levita, mas percebam, olha como a gente, quando começa a se ater em certos detalhes, irmãos, como a geografia, ela é legal. Nessa mensagem que eu falei para vocês sobre a Arca da Aliança, que está lá no meu podcast, depois pega lá, ponha meu nome e a Arca, depois eu publico aqui no grupo. Eu menciono bastante sobre essa questão, eu falo muito sobre essa questão da cidade do Levita, eu falo muito sobre esses detalhes, eu acho que, assim, são coisas que nos enriquecem demais, que a gente só pode chegar a esse ponto, irmãos, porque, de fato, a gente acaba conhecendo a geografia bíblica, né? Acaba conhecendo a geografia bíblica. Deixa eu até... Alguém pediu para falar alguma coisa? Não? Deixa eu até mostrar aqui rapidamente, porque fica até como uma divulgação, seria essa mensagem aqui, irmãos, ó, a Arca da Aliança, tá vendo? Aqui, ó, a Arca da Aliança. Quando clica aqui no Spotify, eu publiquei a Arca da Aliança. São algumas mensagens que eu trabalho, né, sobre a Arca da Aliança. Depois, apreciem, modéstia à parte, não é querendo falar, menos, eu amo essas mensagens, pretendo em breve estar tornando elas em livro, né? Tá bom? Beleza, meus irmãos, vamos para o intervalo, depois a gente volta? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, só lembrando também que Davi, Sansão vem antes de Davi, e os filisteus já derrotavam direto os israelitas. Não, sim, a briga era feia, né, Juliano? Exato, por isso estou falando que as armas sofisticadas dos filisteus que dava muita vantagem sobre o povo israelita. Por isso que o professor falou que Davi conheceu as armas sofisticadas dos filisteus. E a grande questão porque muitas vezes as vitórias de Israel eram a intervenção direta de Deus. Por isso que a minha questão ainda ficou no ar. Não é a habilidade humana, não. Tanto é que Sansão, sim. Ele pede a Deus, ele mata mais na morte dele que em vida. Foi mais de 3.000 pessoas no templo de Dagon lá. Sim, é isso mesmo, não. É por isso que a gente vai, né, Júnior, compreender que em toda a revelação é Deus atuando naquele povo. Hora em que eles são precários, bastava eles se consagrar, Deus atuava. No momento que eles se enfiavam o pé na jaca, Deus deixava eles, né, sofrerem com os povos vizinhos. E com Davi é o grande apogeu, com Salomão, só que depois vem toda a história que a gente já conhece. E ela se repete, né? Aonde? Com o templo, que foi com o tabernáculo e depois com o templo. E na história do cristianismo, a mesma história. Pode ver, a história do cristianismo é aquilo, foi para a política, uniu a igreja com o Estado, a gente conhece a história do romanismo e a história da ortodoxia grego-romana, pode ver, que é o cristianismo
mas cheio de penduricalho, cheio de mariolatria, cheio de tradição, né? Como eu até publiquei para vocês aquele vídeo, até que a nossa querida irmã Beatriz comentou no grupo, em que ali um professor católico fala que a teologia deles está em cima da Bíblia e da tradição, e depois ele tem a magistratura, que seria quem? Seria tanto o Papa quanto toda a cúria, ou seja, todos os pensadores. Mas a gente sabe que, na realidade, a teologia, eles estão na Bíblia, mas também a teologia deles é a tradição e a magistratura. Para eles é uma coisa só, para nós não serve, para nós é a palavra. Por isso que a bandeira de Lutero, que nós erguemos, e não estou falando aqui também, irmãos, que Lutero também não teve seus erros. Lutero também teve seus erros contra os judeus, a igreja protestante também já errou se unindo ao Estado, e, na minha opinião, o que é de César, o que é de Deus. Nós não seremos apolíticos, mas uma coisa é a igreja, outra coisa é o Estado. Olha o que é o anglicanismo na Inglaterra. Ou seja, a história se repete, meus irmãos. Então, se a gente vai querer seguir a dois senhores, a gente vai dar com os burros na água. Né? Até Jericó também, eles venceram por quê? Rodearam a cidade com instrumento e buzina. E venceu. E você lembrar também que Abraão, com 312, venceram os reis lá, que foi prender o Ló. Por isso estou falando. Será é o poder de Deus, né? É o poder de Deus ou o poder sofisticado de tecnologia? Essa questão, quando ele falou, eu lembrei. Sim, sim. Mas ali eu creio ser o poder de Deus, né, Júnior? Que nem, por exemplo, há uma discussão sobre as muralhas de Jericó, que foi até cogitado sobre isso, que os efeitos sonoros, o efeito do som. Eu não acredito nada disso, que a gente acredita no que, de fato, no exercício da fé. É óbvio que tem um contexto, muitas vezes tem a nossa participação, irmãos, mas a gente sabe que quando a gente olha a Bíblia mais por esse viés científico, a gente vai acabar se enveredando por aquilo que a gente chama de teologia liberal, né? Então, exato. Né? Como não é a nossa praia, né? Então, a teologia liberal deixa para os liberais, né? Porque na Caribe Deus fala, não, essa guerra não tereis que lutar. É exatamente. Lembra dessa passagem? Sim, sim. Então, fala, Beatriz. Eu tinha algumas perguntas depois da leitura dos livros. Uma delas é sobre Corazim, que ela não está aparecendo lá nos mapinhas, né? Ele mostra Betsaida, mostra Cafarnaum, mas o Corazim, que é a terceira cidade, ele não apareceu. Aí, se caso tivesse como mostrar pra gente, né? Mais ou menos onde fica ali, que era próximo, né? Então, algumas cidades, Beatriz, por exemplo, algumas cidades a gente acaba tendo deduções prováveis. Mas como a gente mencionou em alguns lugares, né, há muitas conquistas, reconquistas, principalmente na parte norte, ali na Galileia, aquela região sempre foi muito desprezada, porque o foco sempre esteve, nesses 2000 anos, em Jerusalém. Então, muitas coisas, até hoje, estão sendo redescobertas. Porque ninguém que conquistava Israel queria saber da parte norte, da Galileia, deixava literalmente, tipo assim, por exemplo, tem até em história eclesiástica um fenômeno bem curioso, que em um dos grandes pleitos com relação a essas questões de acordos, né, um dos reis que fez um acordo com outro rei, quando foi dividir ali a parte boa de Israel, falou assim, você fica com a região da Galileia. Falou, não, isso daí você pode entregar para os chacais. Tipo assim, não quero não. Isso daí não tem valor nenhum. Porque onde estava o valor? Estava em Jerusalém. Então, muitas coisas a gente sabe dessas cidades mais históricas que se perpetuaram, que tem muitos acontecimentos bíblicos. Na questão mais norte, como, por exemplo, outra questão, a Sodoma e Gomorra, a gente deduz aonde ficava. Mas somente com as descobertas arqueológicas a gente vai chegar a uma provável localização. Então, tem certas cidades que a gente não tem uma certeza. A gente tem uma certeza pelo que a Bíblia descreve, pelos que os mapas antigos descrevem, mas quando, hoje, ao longo desses, são, né, praticamente 2000 anos de histórias, 2000 anos de renovação, de construção, né, o próprio Monte Sião, quando a gente viu há pouco, ele vai passar por fases de terraplanagem também, ou seja, mudanças. Então, isso, assim como acontece hoje no nosso país, acontecia antigamente, né? Então, muitas vezes se perde. E, então, tem vezes que a gente vai ficar surpreso
com algumas descobertas arqueológicas, por exemplo, de Betsaida, de Corazim, né? Entendeu? Então, realmente, quando a gente não conseguir encontrar, nenhum problema. Nenhum problema. Agora, alguns lugares mais... vamos pegar um exemplo aqui, Jope, a gente já vai falar de Jope, que é uma cidade portuária. Você não tem como ter uma cidade portuária hoje aqui e você criar uma outra cidade portuária em outro lugar. Hoje em dia, com a tecnologia, você consegue até fazer alguma coisa, mas essa questão portuária sempre foi, vamos dizer assim, muito valorizada, porque era onde os barcos paravam. Então, esses lugares acabam sendo clássicos, não tem como mudar. Hoje, Jope está ali na região de Tel Aviv, mas, então é fácil. Tiro e Sidom também, que eram cidades marítimas, né, principalmente por causa dos fenícios, é muito fácil. Então, algumas cidades, a gente não tem muita informação sobre elas, tá bom? Ali mesmo na questão do Mar da Galileia, né? Tem algumas regiões ali, seria a norte do Mar da Galileia, que a gente deduz que eram algumas cidades ali, mas a gente só deduz, porque hoje já não está mais, não tem descoberta arqueológica, quem mora lá não quer ceder o espaço, pensa assim, hoje é uma pousada, é um hotel, você vai permitir com que alguém faça alguma coisa? Inclusive, só para eu concluir, como que muitas vezes acontecem as descobertas? É assim, um hotel vai lá construir, por exemplo, um resort. Aí, quando eles começam, os arqueólogos estão lá de lado. Aí, pá, bate num lugar, aí eles descobrem algo, para tudo. Aí, pronto. Aí o hotel fala, pelo amor de Deus, agora vamos para as pesquisas para ver que época que é. Para os arqueólogos, historiadores, isso é uma delícia. Para os donos de hotel, isso é péssimo, né? Porque né? Imagina, você está querendo montar ali um resort, um grande hotel, uma grande pousada, você vai com capital investindo e, de repente, você cai em cima de uma construção que você nem sabe o que é. E como essa região tem uma longa história de séculos e milênios, aí entra esses embrulhos, entendeu? Né? Tá bom? Beleza, meus irmãos? Paramos aqui? Vamos no nosso intervalo, ficou até um pouco longe, né, a aula hoje, vou ter que dar uma diminuída nas outras duas partes, tá bom? Então, vamos para o nosso intervalo, a gente já volta já, tá bom? Vou parar a gravação.